Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer os dados do HGRE11, um fundo imobiliário de lajes corporativas bastante penalizado nos últimos anos, inclusive com uma informação muito importante para o investidor desse fundo, que é a sua expectativa de queda no pagamento de proventos ao longo do ano de 2024. Vamos entender um pouco melhor aí o motivo dessa queda, analisar os dados, o seu portfólio, suas expectativas para os imóveis do fundo, né? E muito mais em nosso vídeo. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar o vídeo posicionando o HGRE11 dentro dos fundos e lajes corporativas, né? Nessa lista temos aí os maiores fundos da bolsa, né? Alguns fundos aí bastante conhecidos também, né? Em termos de dividend yield, a gente percebe que o HGRE11 ele só perde para o Vino11 e o BRCR11, um ponto que vale a pena ser comentado, né? Esses dois fundos eles sofreram muito em termos de valor de cota, por isso que o dividend yield está mais alto, né? Lembrando que o dividend yield é o pagamento que o fundo faz dividido pelo seu valor de cota. Se o valor de cota cai, esse número sobe. Então, cuidado que esse número pode enganar um pouco o investidor, né? Ele está em 0,87, o HGRE11, né? 0,87 do seu valor patrimonial. Você percebe que ele não está tão baixo quanto outros de lajes corporativas. O dividend yield em 3 anos ele caiu 2%. Olhando essa lista, a gente percebe que foi até uma queda bem leve, né? Tivemos aí alguns fundos caindo 15%. É um fundo de boa liquidez diária, 1,6 milhões, 148 mil cotistas, tem 2,8% em caixa, um patrimônio de 1,8 bilhões. E a gente percebe que ele está bem em linha aí com os maiores fundos de lajes corporativas da Bolsa. A taxa anual de administração de todos os fundos é uma taxa bem padronizada, né? A gente não percebe grandes variações. E até trazendo um pouco do histórico, né? Quem investiu há 1 a 2 anos no HGRE11 conseguiu aí, quem investiu há 1 ano pegou uma cota mais baixa, conseguiu aí um ganho de 26% contra quase 5% de inflação. Há 2 anos praticamente empatou com a inflação por conta aí dos dividendos recebidos, né? Já que a cota teve uma pequena queda. No gráfico de valor da cota do fundo, a gente percebe muito bem essas variações, né? A gente vê ali que até 2019 ele veio numa crescente bastante impressionante de termos de valor de cota, depois a queda e ele tem oscilado aí dentro desse valor. Então, quem consegue investir aí num vale aí desse preço, né, consegue pegar aí valores bastante interessantes e fazendo até um bom rendimento ali. Então, o rendimento mensal médio nos últimos 2 anos desse fundo foi na casa de 79 centavos. Então, a gente tem esse parâmetro ali, essa referência, para a gente poder comparar agora as projeções do HGRE11 para frente. Antes de entrar em detalhes nas questões financeiras do fundo, vamos falar um pouco melhor aí do seu portfólio. Então, nessa tabela temos aí todos os ativos do fundo. Tem ativos que o fundo tem 100% dele, outros têm uma participação bem baixa, como 1,4%, 1,7%. Maior parte dos ativos na cidade de São Paulo, temos um ativo no Rio de Janeiro, um no Paraná e um no Rio Grande do Sul. Então, é essa a distribuição. Trazendo aqui as maiores áreas do fundo, né? Então temos aqui o Centro Empresarial Sêneca, localizado ali na zona norte de São Paulo, né? Essa é uma visão ali, a posição dele. A gente tem o edifício Chucre Zaidan, que fica na região ali da Vila Olímpia, né? As proximidades da Vila Olímpia, Itaim Bibi, né? Marginal Pinheiros. A gente tem aí o edifício Martiniano, né? Que ele fica próximo aí à Avenida Paulista, né? Então, lugares de referência da cidade de São Paulo, né? O edifício Alegria fica no Brás, né? Inclusive a gente vê ali bem próximo ao Museu da Imigração, no estado de São Paulo. E o edifício Taboão, que fica em Taboão da Serra, né?
mas de fácil aí acesso, né, entrada aí à Marginal Pinheiros. Então, esses são os 5 maiores edifícios do fundo. A gente percebe que, inclusive, tem alguns ali classificados como AAA, né? Então, temos o Sêneca e o Berrini One, né? Que tem uma área menor, por isso eu não relatei ele aqui, mas é um edifício AAA. Os demais ali tem vários edifícios classificados como BB, então é um padrão de acabamento, né, um pouco mais baixo. E temos aí uma vacância bastante elevada em alguns edifícios, né, 46%, né, 33%, 100% em alguns casos pontuais. Então, essa é uma visão geral do portfólio do fundo. O fundo tem feito alguns investimentos também, né? O destaque que eu trago aqui, né? Ele nesse edifício AAA aí, o Berrini One, eles fizeram um Sky Lounge, né? Então tem aí um local ali com uma visão panorâmica ali da cidade de São Paulo, né? Isso de certa forma ajuda a melhorar a avaliação a respeito do edifício, né? Então vamos falar agora numa visão resumida. Esse é o mapa ali dos ativos, né? Aqui temos todos os 17 ativos do fundo, né? Em Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. E na cidade de São Paulo, no entorno aí da cidade de São Paulo, né? A gente tem grande parte dos edifícios. Vale chamar a atenção, né, que a gente tem ali o edifício Chuck Zaidan e o Centro Empresarial Sêneca, né? Eles respondem juntos com 48% da receita contratada do fundo. Então, é uma participação muito relevante, né? Então, temos aí um certo nível de concentração, né? Aí temos aí mais dois com um perfil ali de 10 e 11% da receita contratada, que é o Paulista Star e o Berrini One, né? Então, se a gente pegar ali esses 4 edifícios, estamos falando aí de mais de 60, quase 70% da receita do fundo localizado em 4 edifícios. Então, apesar de ele ter 17 ativos no total, né, o que importa para ele mesmo, né, são aí 4 edifícios ali que estão locados nesse momento, né? Temos ali os contratos, um ponto interessante, a maior parte dos contratos, 88%, vencendo a partir de 2027, então temos uma certa estabilidade, né? As maiores locatários, aí o destaque vai para TOTUS e para Vivo, esses dois juntos respondem por 45%, né? Quase 46% do total da receita contratada, então temos aí um cenário, né, em que temos uma certa concentração da receita em 4 edifícios e uma certa concentração de locatário em 2 principais locatários. Em termos de índice de correção, 52% está indexado ao IGPM, 48% praticamente ao IPCA. E trazendo aqui a evolução da vacância, né? A gente tem ali a vacância financeira, chegou em determinado momento ali a 26%, né? Depois veio caindo, manteve esse patamar aí de 19% praticamente ao longo dos últimos meses, né? Então, esse é um ponto interessante do fundo, né? Ele tem um nível de vacância elevado. Como vimos no detalhamento do portfólio, tem vários edifícios ali, várias salas, várias lajes que estão vagas aí dentro do fundo, que respondem aí por 19% de vacância financeira. Bom, ainda dentro do portfólio do fundo, né, vamos trazer algumas informações que também são interessantes ao investidor, né? A gente teve aí o fechamento do ano, o fundo faz, né, isso é normal, fez a reavaliação de valores dos seus imóveis, né? E aqui temos listados todos os ativos e os principais valores, né? A gente vê que o Chucre Zaidan, o Sêneca, o Torre Martiniano, o B Rini One e Paulista Star têm valores acima de 200 milhões de reais, né? Dos ativos, e a gente percebe que R$ 1 por metro quadrado bastante interessante, né? Agora, o que chama atenção, né, se a gente olhar o portfólio como um todo lá embaixo, né, no total avaliado, a gente teve ali uma valorização de 23 contra 22 de apenas 1%, né? A gente acompanha ali os índices de inflação
foram bem mais altos do que esse, qualquer índice que se pegue. Então, é um ponto de atenção ali observar que o portfólio, a composição dele aí, teve uma valorização muito pequena. Tivemos alguns prédios, né, que tiveram valorização negativa, por exemplo, o Senesp caiu 17,7% de valor. Isso, de certa forma, reflete aí uma certa dificuldade que o fundo pode ter em locação desse imóvel. Teleporto no Rio de Janeiro caiu quase 5% e o Sêneca, um dos maiores aqui, caiu 4%. Em compensação, o Torre Martiniano subiu 9%. Então, tivemos aí uma variação importante dos ativos do fundo, principalmente aí por conta de dificuldades aí que eventualmente o fundo pode ter em colocação do inquilino, áreas mais atrativas, menos atrativas da cidade, né? Esse gráfico também é interessante para o cotista, né? Aqui no eixo X temos a vacância dos ativos, temos alguns aqui com 100%, né? Edifício Alegria, Antônio Chagas, e aqui temos a participação dele que o fundo possui. Então, nesse grupo aqui em cima, o fundo possui 100% de participação, e aqui tem um grupo menor aqui que tem uma participação bem pequena. Tem três ativos aqui, o Dom Pedro, o Rio Sul e o Brasil Interpart, que o fundo ou já vendeu ou está com processo de venda em andamento, foi parcialmente vendido. E aqui temos a posição que o fundo está colocando, né? Nesse grupo aqui, né, a gente tem aqui que ele chama de agressividade comercial. O fundo vai tentar reduzir para tentar locar ou tentar vender. Nesse grupo aqui de cima, que ele tem uma participação maior, né? E bom nível de vacância, bom nível não, né? Alto nível de vacância. O fundo vai tentar trazer ele para esse grupo aqui, né? Que tem a menor vacância, locando partes aí do imóvel. Esse grupo aqui é o grupo melhor, né? Que seria o grupo que ele tem uma boa participação, né? 100% de participação e vacância um pouco mais baixa. E o grupo de baixo ali, o fundo vai tomar uma decisão no sentido de aumentar a participação no edifício para trazer ele aqui para esse grupo de cima, ou de repente até vender parte do portfólio para usar o dinheiro de alguma outra forma. Então, essa é uma visão que o fundo tem, principalmente todo final de ano ele faz essa reavaliação, ele tem essa sistemática bem interessante aí de trabalhar. E entendo que com todas essas explicações, né, o vídeo tende a ficar um pouco mais longo, mas fique com a gente até o final, né? Isso daí é tudo preparatório para a gente entender aí um pouco mais adiante o motivo ali, as previsões de 2024 do fundo. Então, trazendo o patrimônio líquido dele, né, a gente viu os imóveis, 1 bilhão e 800, ele tem aí 64 milhões de CRIs a pagar, né? Então, são basicamente esse CRI do Shuk Zaidan. Vamos falar um pouco dele aqui então. Esse é o saldo devedor projetado, né? 2024 ele se mantém ainda. E aí, a partir de então, 2025 para frente, ele começa aí a reduzir o saldo devedor e reduzindo, consequentemente, as alavancagem. Esse é o gráfico de amortização, então é prevista uma amortização de 10 milhões nesse CRI em 2024, até 26 vai ficar próximo, né, em 11, e depois 15 e 17 no ano de 2027 e 28. Em termos de taxa, né, ele tem que pagar aí CDI mais 1,32. Então é uma taxa até relativamente tranquila se a gente considerar ali que a gente saiu aí da pior patamar de taxa de juros, né? Caiu um pouco, e o fundo tende a se beneficiar nos próximos anos aí, se a gente conseguir manter um patamar de juros um pouco mais baixo. Vamos falar agora da rentabilidade do fundo, né? Rentabilidade histórica. Então a gente tem ali o HGRE com uma rentabilidade maior do que o CDI, né? E aí a gente observa que ele tem ficado bem próximo ao IFIX, né? Então é um fundo ali que ele tem um comportamento bastante próximo ao IFIX.
Em termos de liquidez, né, tivemos aí meses com liquidez um pouco mais alta, né, nesse azul claro por trás do gráfico, e a gente percebe que é um fundo que tem aumentado, tem tido maior interesse dos cotistas também, né? Estamos aí com 148 mil cotistas nele. E vamos agora finalmente entrar nos dados financeiros mesmo, né, composição de resultados do fundo, para entender aí o que aconteceu em 2023 e o que pode acontecer em 2024. Então, no ano de 2023, a gente teve aí 121 milhões de receita de locação, rendimentos mobiliários de 3 milhões e 41 milhões de outras receitas, né, e correção monetária. Então, com isso aí o resultado do fundo ficou em 127 milhões e quase 123 milhões de resultado de rendimento acumulado. Pegar o último mês ali de dezembro, né? Então tivemos aí 13,6 milhões de receita potencial. A vacância, ela tira aí 2,5 menos 1,5 de carências e descontos que o fundo apresenta, gerando um resultado aí na casa de 10 milhões. Ou seja, se a gente olhar o rendimento anual de aluguel, ele ficou aí na casa desses 10 milhões mensais em média. E a gente teve alguns ganhos de capital que foram por conta aí de vendas de imóveis, né? Então, dessa forma, a gente teve ali um rendimento distribuído de 78 centavos na maior parte do ano, né? Exceto junho e dezembro, que ele fez uma distribuição maior, justamente para diminuir um pouco ali esse valor acumulado, mas de maneira geral, o fundo ele tem tido um resultado mensal que fica bem abaixo desses 78. A gente vê aí 58, 61. Então, se não fossem esses ganhos de capital em que o fundo teve em 2 meses específicos ali, que ele fez vendas de ativo, o fundo deveria estar distribuindo alguma coisa aí na casa de 56, 57 centavos. Mas, por conta desse ganho de capital, ele distribuiu 78 centavos. Então, vamos falar aqui das projeções do próprio fundo a respeito do próximo ano. Então, no primeiro semestre de 23, ele teve um resultado de 0,91, já considerando o ganho de capital, e aqui 0,88 no segundo semestre. Então, a gente vê que a distribuição, né, média foi de 88 centavos e 85, porque basicamente os 78 centavos que a gente viu ali atrás em vários meses, aí chega no último mês do semestre, em junho, ele vai lá e distribui um valor mais alto. Se a gente fizer a média disso, ele fica com 88 e 87. E aqui temos aqui o efeito não recorrente, né, de 30 centavos em um semestre e 29 no outro. O que ele está esperando para 2024, primeiro semestre? 31 centavos de efeitos não recorrentes, que são vendas que já estão encaminhadas, que devem chegar ao final ali do processo de negociação, então deve impactar positivamente o resultado do fundo. E no segundo semestre, ele está prevendo vender um valor bem mais baixo, de 7 centavos. A gente percebe que os contratos, de certa forma, né, que são as receitas recorrentes, até estão financeiramente saudáveis, né? Ele está aqui com 60 centavos, 63, 68, né? Isso tem a redução da vacância, né? E as correções dos contratos que acontecem. E com isso, a gente tem um resultado que vai cair, vai chegar a 0,94 no primeiro semestre, vai dar uma ligeira subida ali por conta de efeitos não recorrentes e vai cair para 75 centavos. E aí o que o fundo pretende fazer em termos de distribuição é distribuir 90 centavos no primeiro semestre e aqui ele compensa um pouco e consegue manter esse patamar de distribuição de 78 centavos. Então, quem recebeu aqui 88, 85 em média, né? Vai receber aqui 90 no primeiro semestre e 78 no segundo semestre de 2024. Então, dessa forma que o fundo está prevendo a sua expectativa, evidente que podem acontecer mudanças de estratégia, o fundo pode de repente achar que algum ativo ou outro
mereça ser vendido lá no segundo semestre de 24 e conseguir manter um pagamento um pouco mais alto. Mas essa é a previsão, né, é o plano que o fundo está colocando para 2024. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos do HGRE11. Do lado positivo, o prazo longo dos contratos, né, grande parte além de 2027, queda na vacância, houve uma ligeira queda, mas a vacância ainda é alta, né? A retenção da distribuição excedente para o final do semestre, né? E dessa forma, né, ele faz aquela distribuição esporádica, você consegue diminuir um pouco o mês a mês e evita algum erro de análise, né? Já pensou se o investidor imaginasse que esse 88 centavos fosse todo mês, né? Ele reduz um pouco para 78 e faz uma distribuição no final do semestre. A alavancagem está sob controle, né? E a queda dos juros pode beneficiar o fundo, né? Pontos negativos: concentração de inquilinos, a TOTVS e a Vivo são os principais inquilinos, são boas empresas, né? Estão com uma situação financeira relativamente positiva, mas é uma concentração, né? Reavaliação dos preços dos imóveis, né? Foi uma correção muito pequena para o portfólio como um todo em um ano, né? Apenas 1%. E venda de imóveis gerou parte de distribuição em 23, né? E para 24 devemos ter uma queda desse valor. E isso daí deve trazer uma redução aí do dividend yield do fundo para 2024. Então, muita atenção com ele, né? E seguimos acompanhando aí a cada 3, 4 meses a gente faz um vídeo a respeito de HGR11 para ir acompanhando. É um fundo que tem muito interesse, né, do investidor. A gente vai acompanhando a evolução dele ao longo do tempo também. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.